Nós somos a Igreja Batista Nacional El Shaddai. Estamos aqui com o programa Profetizando Vida, levando até você a palavra de Deus que pode produzir vida no seu coração, na sua família e em todos aqueles que estão ao seu redor. Nesse dia de hoje nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 33, que nos fala a palavra do Senhor a respeito de um momento muito importante na vida do povo de Israel. E disse Deus: enviarei o meu anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. E uma terra que mana leite e mel, e não subirei no meio de ti, porquanto este povo obstinado, para que eu não os consuma no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceu-se, e nenhum deles sobre si pôs os seus atavios. E então Moisés disse a Deus: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Amados, nós hoje vivemos num tempo onde as pessoas estão, muitas das vezes, à procura apenas de sinais, de milagres. E quando alguém profetiza, o anjo do Senhor está neste lugar, ou um anjo está aqui, operando isso e aquilo, e as pessoas até vibram, pulam, se alegram com a presença do anjo. Mas é interessante que Israel estava para sair numa caminhada, numa jornada, talvez a mais importante da história deles, de volta à terra prometida. E então Deus está dizendo para ele: olha, esta é a terra que eu dei aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e darei a sua semente. Mas eu estou enviando o meu anjo na frente de vocês, e ele vai à frente de vocês, e ele vai tirar da vossa frente todos os seus inimigos. Ele vai tirar da frente de vocês todos os embaraços da terra, mas eu não subirei no meio de vós. Amados, de que adianta termos um projeto? De que adianta a terra prometida sem a presença de Deus? De que adianta o anjo que está indo à frente, limpando o caminho, quebrando as barreiras? E quando o próprio Deus diz: eu não subirei no meio de vocês. Então o povo se entristeceu naquele momento. O povo perdeu o ânimo de caminhar. E então Moisés e o povo se entristeceu, eles estavam prontos para a caminhada, estavam prontos para dar início àquela caminhada, mas Deus disse que não ia subir no meio deles. E eles então desanimaram, eles então perderam completamente o incentivo de começar aquela caminhada, de começar aquela empreitada que eles tinham para frente, que era de entrar na terra de Canaã. Mas Moisés toma a palavra com Deus, e Moisés entra na presença de Deus e diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Não nos faça subir deste lugar. Não adianta nada você ir com uma promessa de Deus para um lugar onde a bênção vai estar sobre você, se a presença dele não for conosco. De que adianta a terra prometida sem a presença de Deus? De que adianta as riquezas sem a presença de Deus? De que vale a terra que mana leite e mel quando a presença de Deus não é no meio do povo? Aquele povo estava acostumado com a presença de Deus. Deus estava ali no meio deles. Deus falava com eles.
através da nuvem, Deus falava com eles através de Moisés, Deus se fazia presente no meio daquele povo. E então, o que eles não queriam naquele momento de forma alguma era perder a presença de Deus com eles. E Moisés, então, toma essa atitude. Senhor, não nos faça subir se a tua presença não for conosco. Moisés entra na presença de Deus. Nós encontramos nesse homem um homem obstinado realmente a estar na presença de Deus, a buscar a presença de Deus. E então Deus fala com ele através de uma coluna de nuvem. E a porta da tenda, Deus começa a falar com ele. E todo o povo de Deus se inclina diante de Deus naquele momento, porque Deus falava com Moisés. E a Bíblia diz aqui que Deus falava com Moisés face a face. Deus falava com ele, né? E depois de um tempo ali, Moisés lutando, falando com Deus, conversando com Deus dentro da nuvem, então Deus, olha bem a resposta de Deus para Moisés. No texto, no versículo 14, disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. E então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Versículo 15, disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. E a resposta de Deus é, a minha presença irá convosco, para te fazer descansar. Quantas pessoas estão precisando de descansar? Quantas pessoas não conseguem descansar em Deus? Não é descansar apenas fisicamente, porque às vezes nós até estamos cansados fisicamente, às vezes nós até nos afadigamos com as coisas que temos que fazer, com a obra que temos que fazer. Às vezes nós nos envolvemos em tantos trabalhos, em tantas lutas, em tantas dificuldades, e realmente nós não encontramos descanso físico. Mas uma coisa é certa, quando a presença de Deus é conosco, Deus está dizendo, olha, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Descansa, pois, no Senhor. A palavra de Deus nos diz nos Salmos exatamente, descansa no Senhor e espera nele, e o mais ele fará por você. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então nós precisamos realmente descansar em Deus. Precisamos aprender que em Deus há descanso para a nossa alma. Em Deus há descanso para as nossas vidas. Em Deus nós podemos descansar verdadeiramente. E se Ele está conosco na caminhada, nós vamos ter a certeza, a convicção de que Ele vai abrir as portas, de que Ele vai tirar os empecilhos. Não apenas o anjo do Senhor vai estar no caminho, não apenas o emissário de Deus vai resolver os problemas, mas o próprio Deus vai estar te acompanhando de perto. E Moisés é o tipo do indivíduo que ele não se contentava apenas ali com aquela conversa. Moisés não se contentou apenas em conhecer a Deus de uma forma comum. Ele queria mais. Ele queria realmente ter um encontro face a face com Deus. Ele queria ver Deus. Quantas pessoas estão conformados com a sua experiência com Deus? Quantas pessoas estão conformados com a religiosidade que ela está vivendo? Quantas pessoas acham que está muito bom do jeito que está? Está bom. Ah, pastor, está bom, a minha vida está boa, eu estou bom, o meu trabalho é bom, eu tenho uma família que está tudo bem, né? E eu costumo sempre, já falei uma vez aqui no programa sobre essa frase, né? O bom é inimigo do melhor. E Deus tem o melhor para nós. Nós não podemos nos conformar apenas com aquilo que está bom.
Nós não podemos apenas nos acomodar com a situação que estamos vivendo. Nós temos uma tendência como pessoas, como seres humanos, de nos acomodarmos, de entrarmos numa zona de conforto e achar que não precisamos de mais nada. Que tá bom. Mas Deus tem muito mais para as nossas vidas. Deus tem muito mais para realizar através de nós, né? Eu tenho falado isso e eu tenho vivido isso, porque não é só falar, é viver. Viver aquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós podemos nos conformar e pensar, não, mas a igreja está bem, eu estou bem, eu tenho uma casa, eu tenho o meu carro, a igreja... Eu não preciso ficar inventando muita coisa, eu não preciso investir em outras áreas, eu não preciso trabalhar tanto, olha, eu vou descansar, eu vou deixar as coisas caminharem de uma forma natural. Eu vou pregar a palavra, eu vou no domingo, na quinta-feira, e tá bom, não preciso de preocupar muito com isso. Nós já trabalhamos, fazemos isso, aquilo, né? Nós damos assistência a algumas pessoas. Mas nós temos que entender que Deus tem mais para as nossas vidas, que Deus é o Deus que opera o milagre, é o Deus que faz acontecer, é o Deus que abre portas aonde não tem porta, é o Deus que quer que você entenda o quanto Ele ama você, o quanto Ele ama a sua família, o quanto Ele se importa com o ser humano. Então nós temos que entender isso. Quando aquele povo recebeu a notícia de que Deus não ia no meio deles, todos eles arriaram as suas cargas. Todos eles que já estavam com as suas cargas nos cavalos, no lombo, estavam prontos para iniciar uma nova jornada. Eles desceram as suas cargas e disseram, agora que adianta nós irmos? Para onde iremos? O que vamos fazer? De que adianta entrar na terra prometida sem Deus? De que adianta possuir a promessa se o Deus da promessa não vai estar conosco? Então nós temos que ter essa consciência de que o mais importante é realmente Deus estar conosco na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então não importa aonde eu estou, importa quem está comigo. É o que o apóstolo Pedro, fala com Deus, quando Deus diz para ele, olha, quando Jesus faz um sermão brabo, duro lá, e todo mundo vai embora, as multidões sumiram todos, e ficaram apenas os 12. E então Jesus volta para ele e diz, e vós também não quereis ir? E então Pedro toma a palavra, como sempre, e ele diz, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? Para onde nós vamos caminhar? Em que direção iremos? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Se só Deus tem a solução para o nosso dia a dia, para os nossos problemas. Só Deus é capaz de resolver as questões das nossas vidas. Só Deus é capaz realmente de fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Não importa onde eu estou, o que importa é que Deus está comigo. Não importa, Moisés não tinha ainda essa percepção, o povo de Israel talvez não tivesse entendido ainda, mas eles estavam indo em rumo a uma terra que mana leite e mel. Mas o tempo que eles levariam para chegar lá, nenhum deles talvez imaginou que levaria tantos anos. Nenhum deles pensou que ficaria no deserto. Porque aquela geração, os adultos daquela geração, todos eles morreram no deserto. Por quê? Porque duvidaram. Olha bem, o quanto que o homem, às vezes, ele é volúvel. Esses mesmo povo que não queria subir sem a presença de Deus, que sabia que sem a presença de Deus seria
algo difícil. Sabia que sem a presença de Deus, ele jamais entraria na terra. Mas quando ele chega diante da terra para entrar, eles esquecem que Deus está com eles. Eles ignoram a presença de Deus. E quando os espias voltam da terra, eles olham, eles falam para Moisés: olha, a terra realmente mana leite e mel. Olha os mantimentos, as uvas, a fruta que nós trouxemos de lá, a banana, tudo é muito bom, é muito grande. Todas as coisas são perfeitas. Mas a terra tem gigantes. E a terra engole os seus viventes. Em outras palavras, estavam dizendo: Deus não é capaz de nos fazer entrar na terra. Deus não é Deus suficiente para fazer com que nós venhamos a entrar na terra. Eles esqueceram de que o Deus que disse para eles aqui: olha, eu irei no meio de vós para vos fazer descansar. Esqueceram da palavra de Moisés: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Deus tinha prometido enviar um anjo, mas eles não estavam apenas confiados no anjo, eles não estavam interessados apenas na presença do anjo, estavam interessados na presença de Deus. E agora, diante da dificuldade, diante do desafio, eles esquecem o Deus que era capaz de fazer todas as coisas por eles. O Deus que prometeu que tiraria do meio deles todos. Olha bem, como o homem esquece fácil daquilo que Deus falou: enviarei o meu anjo diante de ti, e ele tirará diante de vocês os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Todos eles seriam desbaratados diante de Deus. Mas agora eles estão do lado para entrar na terra. E eles voltam, os espias voltam dizendo: nós não vamos conseguir entrar na terra, porque lá tem gigantes. Nós perto deles somos como vermes, como insetos. E eles se esqueceram da grandeza do seu Deus. Do Deus que prometeu que eles entrariam na terra. Do Deus que disse: olha, vocês, a minha presença vai com vocês para vos fazer descansar. Eles não estavam descansando em Deus. Os anos do deserto tiraram deles a visão do que Deus tinha para fazer. Ao invés de aguçar mais ainda a fé deles, porque eles estavam ali caminhando e Deus estava conduzindo eles, a presença de Deus ia com eles, a presença de Deus estava na nuvem durante o dia, a presença de Deus estava na coluna de fogo durante a noite, e quando a coluna movia, eles moviam, quando a nuvem movia, eles moviam. Era Deus direcionando, é Deus conduzindo, é Deus dizendo: esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho sou eu. Eu te conduzo para a terra. Eu te faço entrar na terra. Eu vou te dar a vitória. Eu vou fazer com que você tenha vitória no meio de todas essas tribulações. Eu vou fazer com que você alcance a bênção de Deus, mesmo quando o mundo está dizendo que há crise, mesmo quando as pessoas dizendo que não há emprego. Deus abre portas de emprego para aqueles que nele confiam. Deus é capaz de solucionar o problema daquele que está com dificuldade. Deus é capaz de resolver aquela questão que parece impossível para você. Aquilo que o homem diz que não é possível, para Deus é possível. Porque Ele está dizendo que vai no meio de nós, que Ele sobe conosco para nos fazer descansar, para fazer com que a presença dEle nos leve a uma vida de descanso. Descanso aqui não é simplesmente físico, é descanso de alma, de espírito, é estar realmente descansando em Deus. É saber que Deus está no controle das coisas. É saber que Deus está realmente agindo a nosso favor. E quando eles estão ali naquela
para entrar na terra, para possuir a terra. Deus fala com Josué e diz, olha, nesta batalha vocês não terão que pelejar. Aquietai-vos e vedes o meu livramento. Aquietai-vos, sossegai-vos e vedes que eu vos farei entrar na terra. Aquietai-vos e eu vou abrir as águas para que vocês passem por meio das águas. Eu estava lendo esse texto da palavra de Deus quando fala de Josué entrando na terra prometida. O Jordão, a Bíblia diz que o Jordão estava cheio, derramando as suas pelas margens. E eu imaginei, né? A gente vive numa cidade que passa um rio aqui no meio. E quando o Mucuri está cheio e as águas estão transbordando, assim estava o Jordão naqueles dias, transbordando. E Deus manda o rio parar. E a Bíblia diz que sobe uma montanha de águas, um montão de água. E o povo de Israel passa seco pelo rio. É a mesma coisa de você olhar para o Mucuri quando ele está cheio, derramando, e Deus dizer para o povo, olha, entrem na água. Quando o povo toma uma atitude, Deus só age à medida que nós agimos. Moisés agiu à medida que Deus mandou que ele agisse, que ele começasse a marchar. Israel atravessou o Mar Vermelho quando Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. Josué estava à margem do Jordão com a arca do Senhor. E quando eles entraram na água, as águas do Jordão parou do lado de cima e não correram mais. E o povo passou. E aquele povo da cidade de Jericó, quando viu aquilo acontecendo, eles entraram em pânico, eles ficaram tremendo de medo, porque o propósito de Deus é realmente fazer com que você chegue na terra do inimigo e possua aquela terra. Esta era a mensagem de Deus para aquele povo. Eu estou no meio de vós para vos fazer descansar. Era só a primeira etapa da entrada de Israel na terra prometida. Deus tinha muito mais para fazer. Mas eu gosto muito desse texto também quando ele diz que Josué e Caleb estavam ali 40 anos depois de sair do Egito. Estavam com 80 anos, né? No mínimo, com 80 e tantos anos. E então ele diz, olha, eu quero ir para a terra lá dos gigantes. Eu quero aquela montanha de Sequir, que é a terra onde os gigantes moravam, porque eu estou tão vigoroso, eu tenho tanta força e tanto vigor hoje como há 40 anos atrás. É Deus quem fortalece os seus servos, é Deus quem capacita, é Deus que te faz descansar para que você entre na terra e usufrua daquilo que Deus tem para você na terra. É Deus te dizendo, não importa hoje a idade que você está, não importa a situação que você está, eu quero te fazer entrar na terra e usufruir, desfrutar, gozar daquilo que a terra pode produzir. Então, meu querido e amado amigo, nosso ouvinte, nosso assistente nesse dia, Deus está dizendo para você que está nos vendo, nos assistindo, que Ele quer te fazer entrar na terra, possuir as bênçãos que Deus tem para você na terra. Mas é necessário que você aprenda a descansar em Deus, a confiar nele, a trazer a presença dele para a sua vida, para que você possa usufruir das bênçãos que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua empresa, para o seu dia a dia. Deus quer fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou pedimos. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje e que a bênção do Senhor seja sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós agradecemos todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe todos vocês. E agradecemos também aos nossos amigos, nossos parceiros, né? Nosso irmão Lorival, da Casa do Forro, que Deus abençoe a vida dele,
ao André, né, nosso amigo ali, André Alianças, que Deus também abençoe a vida do André. E se você está noivo, está querendo casar, procure o André ali, que ele é muito legal, muito especial para fazer para você um plano bom para você estar comprando a sua aliança, uma joia que você também quer, ele está ali pronto para fazer para você. O nosso amigo também, Ederval, né, da Raquel Calçados, tá aí a nova coleção de inverno, né? Começou lá, tem botas, muita coisa bonita lá que está à disposição também dos nossos irmãos, né? E o nosso amigo, nosso irmão também, o Tim, né, da Tim Motos. Você que tem sua moto, quer fazer uma revisão, o Tim é um menino especialista nisso, né? Ali na São Lourenço, então que você possa procurar os nossos irmãos aí e ajudá-los também no seu trabalho, aquilo que eles estão oferecendo, que eles têm para oferecer como mão de obra, como trabalho para vocês. Que Deus abençoe cada um dos nossos amigos, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós agradecemos todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, e que Deus abençoe cada família da cidade de Nanuque. Que Deus abençoe as igrejas dessa cidade. Que Deus abençoe os pastores na cidade de Nanuque. Nós temos orado por essa cidade, pelas autoridades, todos os dias ali na igreja, né? De 6 às 7 horas da manhã. Se você quiser ir orar conosco lá na madrugada, de 6 às 7, será uma alegria para nós termos você lá conosco orando todos os dias, de 6 às 7 da manhã. Temos nosso culto, quinta-feira, culto de oração, de unção com óleo, de oração pelas pessoas enfermas na quinta-feira. No sábado tem culto de jovens e durante a semana temos as nossas células que funcionam nos bairros, em vários locais da cidade. Se você não conhece ainda o nosso trabalho com a célula, procure uma célula perto da sua casa e comece a frequentar. Deus tem uma bênção para você. E nós vamos estar no dia 30 de julho com o nosso irmão, o pastor Cris Duran, vai estar conosco aqui na cidade de Nanuque, lá na Igreja Batista El Shaddai. Então você já está sendo convidado para estar conosco ali naquele grande evento, o Adorando. E que Deus abençoe a sua vida nesse dia de hoje. Que a bênção de Deus seja sobre você, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.